a dissociativa tem suas indicações, tal qual a intravenosa também tem. Eu trabalho com as 3 técnicas e sei que cada paciente vai ter sua demanda. Então, mas ensinar isso para o tutor, um tutor que veio há 30 anos, 20 anos, escutando que é inalatória, segura, inalatória, até porque eles associam a dissociativa com uma anestesia intravenosa, uma vez que a ketamina pode ser feita por via endovenosa e xelacina também, embora não seja a melhor via. Então, eles já pensam que a dissociativa é intravenosa. Então, a ideia da ativa que nós temos hoje, ou ativa, enfim, que nós temos hoje, difere em gênero, número e grau da anestesia intravenosa de 30, 40 anos atrás. Só que o doutor não sabe disso. Então, ele acha que se você fizer uma intravenosa no paciente dele, você está fazendo aquilo que o cachorro da avó dele tomava para castrar, na época. Tá? Então, hoje, nosso voo tem se direcionado à anestesia intravenosa, principalmente na medicina. Eu vou discutir um pouquinho por quê, mas não penso que no momento breve, no presente breve, no futuro próximo, a gente vá migrar todos os protocolos para intravenosa, porque esse eixo aqui é um eixo bastante importante. E essa menina aqui não está, em hipótese nenhuma, na cauda do avião. Tá? Hoje, na minha rotina, tem pacientes que eu preciso dissociar por algum motivo. Tá? Então, em hipótese nenhuma, vou falar com vocês que a dissociativa ficou para trás. Ela hoje só não é o protocolo padrão ouro para todo paciente, porque eu tenho opções hoje, opções mais adequadas. Então, hoje eu tenho a minha disponibilidade de anestesia inalatória, eu tenho a minha disponibilidade de um halogenado, eu tenho a minha disponibilidade de Propofol, que há 20 anos atrás era de outra faixa etária, e hoje é outra faixa de preço, e hoje está acessível. Hoje, né? Porque há 4 meses atrás, Propofol era ouro. Então, a gente, enquanto anestesista, a gente precisa ter domínio das técnicas de anestesia geral ou dissociativa, que não é uma anestesia geral, e entender como o próprio Paulo falou agora, a questão de como aplicar esse protocolo para o paciente, como entender qual é o melhor protocolo. Tá aí essa interrogação justamente por conta disso. Será mesmo que estamos voando para a intravenosa? Pode ser que esse avião faça uma curva e vá para outra direção daqui a 5, 10 anos. E essa que é a máxima, essa que é a beleza da anestesiologia. E aí, só relembrando que quando a gente discute sobre anestesia total intravenosa, a gente está discutindo sobre anestesia geral. E aí é um cenário que meu paciente precisa de sono, precisa de hipnose, precisa de controle de dor e precisa de relaxamento muscular. Tá? Essa aqui é a tríade clássica da anestesia geral. Clássica, existe um outro ângulo, né, que é o do sistema nervoso autônomo, mas esse triângulo é o mais clássico de todos, tá? Hipnose, analgesia, relaxamento muscular. Então, para promover anestesia geral para o paciente, seja qual protocolo eu vou utilizar, inalatória, intravenosa, enfim, eu preciso que o paciente esteja dormindo, sem dor e relaxado, tá? Se eu consigo esses 3 pontos com eficiência, com segurança, a gente já começou a discutir, perfeito? Aquele voo vai em direção inalatória, mas ele não vai à toa, tá? Por diversos motivos, a inalatória, ela se manteve como um padrão ouro na anestesiologia veterinária até os dias de hoje, porque, convenhamos, se ela não fosse boa para o paciente, já teria mudado há muito tempo, né? Então, quais são as principais vantagens da inalatória, gente? Ela tem um mínimo comprometimento de biotransformação. O agente halogenado, ele é pouquíssimo biotransformado. A gente está discutindo taxas de biotransformação aí de 0,2%.
0,02%, 2%, tá? Então, para um paciente com comprometimento hepático, comprometimento renal, é uma opção intensamente interessante, tá? Bastante interessante. Se eu sei que tem um paciente com uma injúria hepática grave, putz, será que é indicado para ele metabolizar uma infinidade de fármacos? Será que não é mais interessante colocar numa inalatória associada com bloqueio local regional? Então a gente já começa a refletir, né? É de fácil ajuste, tá? Então a fração inspirada e a fração expirada, elas são facilmente ajustáveis. Então, um paciente profundo, eu consigo superficializar de maneira rápida. Um paciente superficial, eu consigo aprofundar de maneira rápida, ok? E por ser feita por via inalatória, ela por si só já garante a patência das vias aéreas e o fornecimento de oxigênio, tá? E isso é muito importante porque nosso paciente em anestesia geral, todos os pacientes sob anestesia geral, ele vai apresentar algum grau de repressão respiratória. Então, quando eu forneço uma fração aspirada de oxigênio maior, eu garanto, eu possibilito, facilito que ele atinja níveis normais de oxigenação tecidual e de capnografia também, ok? Temos também como outra vantagem uma rápida eliminação, tá? Então o paciente rapidamente desperta. Só que nem tudo são flores, né? E nós temos também as desvantagens da anestesia inalatória, como, por exemplo, a exposição nossa, enquanto anestesista, ao agente halogenado, tá? O professor Paulo Villani fala bastante sobre isso nas aulas dele de diretiva, mas aí nós temos a questão de irritabilidade, cefaleia, tá? Tem alguns estudos antiguíssimos que falam sobre potencial mutagênico de proporcionar surgimento de neoplasias, mas esses estudos com os nossos halogenados de uso, que é o isoflurano, sevoflurano, já não tem tanta aplicabilidade, tá? Porém, de fato, irritabilidade, estresse, tá? Isso aí a gente pode afirmar com mais propriedade que é possível sim que o uso florano acabe gerando isso, alterando o nosso humor dessa forma, tá? No centro cirúrgico, mesmo que haja exaustão, uma coisa que não é realidade nos centros cirúrgicos da veterinária, mas que haja exaustão, a gente vai ter ali circulando níveis traços do agente halogenado. Quando a gente vai manipular o vaporizador, encher, esvaziar, quando a gente desconecta o circuito do paciente. Então, tem uma infinidade de situações que vão predispor o anestesista ao agente halogenado, tá? Para além do anestesista e da equipe, né, do cirurgião, do enfermeiro, a gente também tem a questão de implicação ambiental, porque os compostos orgânicos halogenados, eles podem destruir a camada de ozônio. Tá? Então, existe um movimento na Europa para diminuir até zerar o uso de halogenados em anestesia geral. Ok? Aqui nós temos duas. Espera aí. Aqui nós temos. Deixa eu só conseguir meu laser de volta. Aqui nós temos uma estação de anestesia inalatória, né, mostrando a monitoração do paciente. Nessa estação nós temos dois vaporizadores calibrados, um de isoflurano e um de sevoflurano. É extremamente importante que nessa dinâmica, seja inalatória, seja intravenosa, é extremamente importante que a gente consiga monitorar esse paciente, entender as variáveis, entender o que esperar do fármaco, seja inalatória, seja intravenosa, seja isoflurano, seja sevo, seja propofol, entender o que eu espero desse fármaco, o que ele me traz de benefício, o que ele me traz de risco,
tá? E dessa forma eu consigo paciente devidamente monitorado. Então, o macro aqui é entender, nesse caso com esse som maravilhoso, né, do tratamento periodontal, e a estação de anestesia inalatória. Olha, a coisa do desaflorando, observa. Aqui nós temos a mesma estação também, isso aqui é um cenário, outra cirurgia. E aqui eu já até evidencio para vocês que a estrutura para fazer uma anestesia geral inalatória de maneira correta é uma estrutura cara. A gente precisa de um vaporizador calibrado, a gente precisa de um analisador de gases, tá? É importante que eu entenda que a anestesia inalatória não se faz de maneira adequada, né, de maneira correta, apenas com circuito simples e um vaporizador universal, tá? Se eu estou discutindo qualidade de anestesia, eu preciso de uma estação de anestesia adequada, ok? E ativa? Quem é ativa? Quem é essa menina que tanto falam, né? Ativa nada mais é do que anestesia total intravenosa. Então, a gente consegue aquela tríade da hipnose, relaxamento muscular e analgesia com fármacos que são administrados por via endovenosa. Perfeito? Dentre as principais vantagens, estamos aí com a incidência reduzida de náusea e vômito no pós-operatório imediato, tá? Menor contaminação atmosférica, uma recuperação mais previsível, tá? Tendo em vista que com halogenato, o paciente às vezes ele pode voltar excitado, pode voltar antes da hora, pode voltar hiperexcitado, em estado de alerta, ok? Temos maior estabilidade hemodinâmica, temos preservação da vasoconstrição pulmonar hipóxica, isso é muito interessante para o paciente que tenham pneumopatias, que tenham alterações de sistema respiratório. Temos também a redução da pressão intracerebral, intracraniana, isso é extremamente importante para o paciente do trauma, o paciente da neurocirurgia, tá? Então, ela tem, sem sombra de dúvida, as suas indicações, tá? Mas também tem suas contraindicações, tá? Então, tem suas desvantagens. É um protocolo que, com toda a certeza do universo, demanda sistema hepático, sistema renal do paciente. Ela demanda metabolização e excreção, ok? Então, se tem um paciente com uma injúria renal que não dependa dessas vias de metabolização que existem, tá? Ou eu vou lançar mão de outras técnicas, perfeito? Que a gente tem uma estação, né, de anestesia toda intravenosa, tá? Utilizando aqui 4 bombas. Que nós temos aqui nessa estação, a gente tem o calibrado do ISO, mas não está em funcionamento. Essa cirurgia era uma abordagem ortopédica no felino, tá? Inclusive desmistificando aí a questão de dativa em felinos. O professor Bencalha falou bastante também com vocês sobre. E aí vem o que a gente estava discutindo naquele primeiro slide nosso, né? Antes do slide, melhor dizendo, que, né, que o Paulo falou sobre o cliente que quer inalatória, né? E tem essa tirinha que eu sempre adoro colocá-la porque é a preocupação, né? Então, que cirurgia será feita na senhora? Não lembro o nome, alguma coisa na barriga.
temos que saber qual é a cirurgia para eu lhe dizer qual é a anestesia. Falaram que o senhor iria dizer qual é a anestesia, porque eu só tenho medo da anestesia. Então, esse cenário ele é presente na medicina veterinária. E nosso cliente, o tutor, ele tem medo da anestesia, ele quer saber qual é a anestesia, tá? E aí nós temos hoje, né, lados na medicina veterinária, na anestesiologia, né? A gente tem tintiva, tiniso, inalatória, galera que faz intravenosa para todo mundo, galera que faz intravenosa para todo mundo, galera que faz inalatória para todo mundo, enfim. Não existe. Se eu faço um protocolo para todo mundo, quer dizer que eu estou equivocado, tá? Porque cada paciente vai ter sua indicação, vai ter sua abordagem, ok? Óbvio, posso majoritariamente preferir inalatória, eu posso majoritariamente preferir a intravenosa em casos que eu tenha possibilidade de trabalhar com ambos. Mas a raciocínio eu preciso avaliar meu paciente. Será que, de fato, um paciente para orquiectomia precisa de estar na infusão de Dex, Rem, Filk? Fica questionamento. Será que o paciente vai fazer uma ortopédica muito cruenta? Será que é só suficiente fazer um fentanil? Ok? Então a gente vai refletindo sobre. Eu trouxe a partir de agora uma miríade de trabalhos científicos justamente que traz essa proposta de discutir, debater, confrontar a anestesia inalatória com a anestesia intravenosa. Temos esse trabalho do TSAI, de 2007, que compara aspectos clínicos do despertar de uma anestesia intravenosa total com propofol e da inalatória. E aí, o que ele vê? Que no grupo da intravenosa, ele observa um score excelente de despertar, quase 90%. Aí na inalatória, 73%, que é um índice bom também, ok? Um despertar bom. Nativa, 6,9%. Na inalatória, 17%. Um despertar adequado. É justo, né? 6,6% no isoflurano, 3,5% na intravenosa total. E um despertar pobre, 2,2% no isoflurano e nenhum na total intravenosa. Perfeito? Com relação à velocidade de despertar, isso também é muito importante. O grupo do isoflurano sempre vai estar na frente, mais rápido do que o grupo da ativa, seja por tempo de levantar a cabeça, seja por tempo de ficar em decúbito external, seja em estação, seja andar sozinho, sem ajuda. Tá? Em todas as 4 situações, o isoflurano vai apresentar um tempo mais reduzido, porque ele é de fácil, de rápida metabolização, rápida excreção, ok? Isso aqui não é ruim. Isso, para mim, na minha concepção, não é um ponto negativo para a ativa, uma vez que... Para quem será que é importante que esse paciente acorde rápido, saia andando? Para quem é? Será que é para o paciente? Será que mesmo que é para o paciente é importante sair correndo depois da cirurgia? Então fica também o questionamento. A gente, se fosse submetido a uma cirurgia, a gente sairia já andando, correndo? Ou ficaríamos aí em repouso, numa cama, para realmente ter a nossa plena recuperação, ok? Aqui ele diz sobre efeitos adversos, né? E aí compara sobre nenhum efeito adverso, né? A gente observa uma prevalência pareada, aí 65,9, 69. Hipersalivação, também pareado. E sinais neurológicos, a gente vê um pouquinho mais pronunciado na ativa, só que por conta de um paciente que apresentou hipersalivação e sinais neurológicos. Ok? Nesses efeitos colaterais, a gente observou pouca diferença entre os dois grupos. Já esse trabalho do William 2000, um trabalho bem antigo, ele discute sobre infusão contínua de remifenta com propofol ou remifenta com iso. E aí ele compara alguns parâmetros, né? Por exemplo, a frequência cardíaca, que a gente observa variado. Pressão arterial sistólica, que a gente observa? No paciente com anestesia intravenosa, você observa score maior
de pressão arterial. Tá? Esse achado a gente vai ver de maneira repetitiva em todos os trabalhos que eu coloquei aqui. Todos os trabalhos identificam isso, que o paciente com anestesia intravenosa apresenta índices maiores de pressão arterial. Ele apresenta uma estabilidade maior com relação à sua pressão arterial, sistólica, diastólica e média, ok? O isoflurano, ele é um potente vasodilatador, então ele é um potente hipotensor, diferente do propofol, tá? Que é um agente hipotensor também, só que menos pronunciado, ok? Aqui eles discutem um pouquinho também sobre tempo de despertar. Olha, mostrando também novamente que todos os tempos no isoflurano são menores do propofol, tempo de ventilação espontânea, abertura de olhos, adequada respiração, extubação, ok? De conseguir posicionar sua perninha, ok? E com relação a efeitos adversos, o que ele traz para a gente discutir? Que com o isoflurano e com o propofol, a gente tem uma incidência variável, tá? 17,7 versus 12 para náusea, 8,1 a 8 para vômito, ok? Então, não teve nenhuma diferença significativa. Esse trabalho traz incidência intraoperativa de hipotensão durante a anestesia baseada em isoflurano e fentanil ou propofol e fentanil. E o que ele traz de resultado? 65,3% dos pacientes com isoflurano e fentanil apresentaram hipotensão, versus 27,6% do grupo de propofol e fentanil. Ok? Já esse aqui discute um pouquinho sobre alterações hemodinâmicas, né, durante a anestesia com isoflurano e propofol. É um trabalho de Cosmo e colaboradores em 2005, e ele mostra a frequência cardíaca depois da intubação, a pré-anestésica, né? Depois da intubação, e com isoflurano em 1 can e propofol a 5 mg quilo hora. Aí o que ele observa? Pressão arterial média no isoflurano, vou pegar meu pincel. Pressão arterial média com isoflurano, com propofol, nesse trabalho, está muito próxima do isoflurano, tá? Porém, a gente tem uma diferença estatística quando a gente compara com a basal, tá ok? Já esse trabalho de Sarotti, de 2016, avalia, né, o impacto da anestesia geral com propofol e com isoflurano no número total de intervenções no transoperatório, tá? Então, a gente começa com essa primeira tabela, discutindo sobre pressão arterial sistólica, diastólica e média, mostrando novamente que o grupo do propofol apresenta um score de pressão superiores ao grupo do isoflurano, tá? Tanto no tempo 0 quanto no tempo 1, ok? Que é o tempo depois da administração de anestesia intratecal, ok? Mesmo trabalho de Sarotti, discutindo hipotensão. Olha, no grupo do propofol, observou-se 30% de hipotensão. No grupo do ISO, 60%. Tá? No grupo do propofol, não teve o uso de efedrina. No grupo do ISO, teve um consumo alto de efedrina, 75 microgramas quilo, ok? Média, né? No grupo do propofol, quase não teve intervenção com relação à movimentação do paciente. Olha, movimentação involuntária, movimentação voluntária do paciente no transoperatório. Enquanto que no grupo do isoflurano a gente observou 50%. Olha, gente, que interessante. Falei com vocês, né, que o isoflurano, ele tem uma rápida metabolização, tem um rápido ajuste de plano. Isso também pode ser visto de maneira negativa, uma vez que o paciente ele pode apresentar uma superficialização durante o plano de maneira rápida. E aí tem movimentação no transoperatório, por exemplo. Com anestesia total intravenosa é difícil isso acontecer porque o propofol ele tem a farmacocinética completamente diferente do isoflurano, tá? Que não permite que essa alteração seja rápida de plano. Perfeito?
Aqui, ó, o mesmo raciocínio, só que ele está discutindo no momento do transoperatório, né, sobre prevalência de hipotensão, de movimentação. Já esse trabalho do Monterazzi, 2015, né, discute também sobre a questão da pressão intraocular, comparando aí propofol e remifentanil com isoflurano e remifenta, tá? Aqui tem 4 grupos, né? O grupo com iso e remifenta, iso sozinho, propofol e remifenta, propofol sozinho. Tá? E aqui ele chega à conclusão de que o propofol aliado ao remifentanil, ele tem o potencial de causar um aumento da PIO menor do que a associação do isoflurano com remifentanil. Então, para um paciente para uma cirurgia de catarata, uma cirurgia oftálmica, né, talvez fosse mais interessante pensar num protocolo que envolva aí anestesia total intravenosa. Já com relação já esse trabalho de Bustamante, 2018, traz aí um pouco sobre a questão da pressão arterial e parâmetros também hemodinâmicos. Olha, pressão arterial sistólica, diastólica e média, frequência cardíaca, frequência respiratória. Na maioria dos parâmetros, frequência cardíaca, respiratória, saturação, ETCO2, temperatura corporal, não tem diferença. Porém, quando eu chego aqui embaixo, na pressão arterial, aqui eu observo diferenças significativas entre ambos os grupos. Já esse trabalho discute sobre o efeito do propofol e do isoflurano na glicemia de pacientes diabéticos submetidos à esterectomia. Isso em mulheres, tá? É o trabalho do BEDA 2014, e colaboradores de 2014. E aí, o que ele traz a discussão, gente? O paciente do grupo do isoflurano apresenta índices... aqui, vamos lá. Aqui eu tenho, no período pré-operatório, óbvio que os grupos estão pareados, né? Aqui eu tenho antes da indução anestésica, também estão pareados. Aqui eu tenho a partir da incisão de pele. Aqui eu tenho os primeiros 30 minutos, os últimos, né? Os próximos 30 minutos. E tenho já o momento final da cirurgia. Olha, no grupo final da cirurgia, eu já tenho uma diferença significativa entre ambos os grupos. O grupo do isoflurano apresentava índices maiores de glicemia, quando comparado ao grupo do propofol. Essa tabelinha 3, ela mostra a diferença, do valor de glicemia mesmo, ok? E aí mostra o seguinte, olha, no grupo do isoflurano eu tenho cerca de 29,63 unidades internacionais de glicose por decilitro de diferença, quando comparo aí esses dois tempos cirúrgicos, né, que é o tempo de 30 minutos e esse tempo S0, que é o tempo na sala de cirurgia. Então eu tenho uma diferença importante, que o grupo do isoflurano, ele não apresenta uma estabilidade com relação aos níveis glicêmicos do paciente. Aqui eu tenho comparação do isoflurano do propofol na manutenção da anestesia em cães com doença intracranial submetidos à ressonância magnética. E aí eu tenho essa avaliação de pressão arterial média, também demonstrando que o propofol ele é um agente mantenedor, né? Ele consegue manter melhor a pressão arterial do que o isoflurano. E esse achado, ele já me traz como um avançar de interpretação sobre a pressão intracraniana, porque a pressão intracraniana, ela é a diferença, né, ela depende da pressão arterial média. Então, se eu tenho um agente mantenedor de pressão arterial, como o propofol,
ele consegue, dessa forma, manter índices pressóricos de pressão intracraniana mais adequados. Em contrapartida, o isoflurano, que é o agente hipotensor sistêmico e vasodilatador cerebral, leva a índices maiores de pressão intracraniana. Perfeito? Aqui é o mesmo trabalho, pegando mais a questão dos índices laboratoriais, de PaO2, PaCO2, lactato, tá? Esse trabalhozinho do Tom Harry, 2015, colaboradores de 2015, fala sobre os efeitos imunológicos do propofol e do isoflurano, tá? E aí, esses primeiros gráficos falam mais sobre aspectos hemodinâmicos mesmo, né? Frequência cardíaca, laboratoriais, como pressão, como proteínas totais, albumina, hematócrito, leucometria. Nesses parâmetros eu tenho pouca diferença, tá? Mas quando a gente discute sobre linfócitos, por exemplo, o que a gente observa? Que no grupo do isoflurano observa-se maior depressão do número, ok? Na contagem de linfócitos, o que a gente observa? Que o grupo do isoflurano, que é esse grupo de cá, apresenta uma maior, eu posso explicar para vocês de maneira mais lúdica, né? Apresenta uma atividade de linfócitos maior do que o grupo do propofol. Aqui ele discute sobre citocinas e linfócitos, né? Ó, linfócito CD4, CD3, CD8, interleucina 2, demonstrando que imunologicamente eu tenho alterações importantes relacionadas ao uso do meu protocolo de anestesia geral. Por exemplo, na contagem de linfócito CD3, o que eu observo? Índices menores quando eu uso o fluorano. CD4 também observo índices menores quando eu uso o fluorano. CD8, a mesma coisa, só que aqui no CD8 não é estatisticamente... tem diferença estatística, né? Na interleucina 2, mesma dinâmica. Já na interleucina 10, que é uma interleucina relacionada à inflamação, o que se observa? Que no grupo do isoflurano, eu tenho índices maiores. Tá? A mesma coisa aqui na interleucina 12P40, eu tenho uma estabilidade aí dos níveis, eu não tenho nenhuma diferença significativa. Porém, na interleucina 12P35, já tem uma diferença significativa no dia 3. Assim como no interferon gama, eu tenho diferença também no dia 3. E esse trabalhozinho também é um trabalho bem clássico, que discute sobre índices de morbidade e mortalidade, comparando aí o propofol e o isoflurano, o sevoflurano, o desflurano, é um trabalho mais completo. Esse trabalho ele discute sobre índices, né, parâmetros relacionados à sepse, em pacientes submetidos ao anestesia geral com propofol e pacientes submetidos à anestesia geral com isoflurano, sevoflurano, desflurano, tá? E aqui, na verdade, eu tenho dois grandes grupos, né? O grupo do paciente que não teve o estímulo séptico, né? Que é esse grupo SHAM, e temos o grupo que foi submetido ao estímulo séptico, tá? Que é esse grupo CLP, né? Que é a punção e ligação cecal, ok? E aí, o que se observa aqui, por exemplo, nesse primeiro gráfico? Que os pacientes sépticos, né, que seriam esses CLPs, com propofol, tiveram índices baixíssimos de sobrevivência. Em contrapartida, pacientes com isoflurano e sépticos tiveram índices melhores de sobrevivência, ok? Avançando. Excessos básicos em relação à acidose desse paciente. Paciente com propofol,
estiveram muito mais acidóticos do que pacientes com isoflurano. Avançando. Frequência cardíaca. Pacientes com propofol e séptico tiveram índices de pressão frequência cardíaca mais baixos do que os pacientes com isoflurano, ok? Eu estou comparando só isso com o propofol, gente, porque aqui ele também discute sobre o servo, desflurano, mas só para manter o padrão de comparação, tá? Com relação à pressão arterial média, o que a gente observa? O paciente com propofol, ele apresenta índices pressóricos inferiores ao paciente com inalatória, ok? Com relação a marcadores hepáticos e renais, o que a gente observa? O paciente com isoflurano apresenta índices menores do que os pacientes com propofol, ok? Olha, creatinina 0,85, 0,53, a ureia aqui até que está até mais alta nos pacientes com ISO, mas, por exemplo, bilirrubina 0,25, comparado com 0,16. As STLT se apresentaram maiores no grupo de isoflurano com relação ao grupo do propofol. Aqui eu tenho concentração de endotoxinas séricas. Olha, grupo do propofol, cadê? O grupo do propofol apresentou índices altíssimos de endotoxina quando comparado com o grupo do isoflurano, ok? O dobro, perfeito? Aqui nesse primeiro gráfico, né, que também são níveis de endotoxinas, aqui eu tenho esse paciente a sepsis, né? E eu tenho esses três grupos, o fluorano, o servo, desflurano com o estímulo séptico. Perfeito? Com relação às citocinas, TNF-alfa, interleucina 1, 10. Olha só, gente. 141, por exemplo, de fator de TNF-alfa no isoflurano, e no propofol a gente tem 549. Olha a diferença absurda de liberação de fator de necrose tumoral, né? Olha a interleucina 10, por exemplo, 1.240, comparado com 267 apenas do protocolo com isoflurano, ok? E com relação à mieloperoxidase, atividade da mieloperoxidase. Nos pacientes com isoflurano, tem aqui índices menores, 28, 0,7, 5. Pacientes com anestesia intravenosa, tem índices maiores, índices em 54, índice 0,9, ok? Então, assim, observa-se que as condições indicadoras, né, de sepse são muito superiores do paciente submetido a uma anestesia total intravenosa do que o paciente numa situação de inalatória, ok? E aí, como conclusões, o que a gente tem? O que a gente traz em cena? O protocolo anestésico, ele está diretamente relacionado ao meu paciente. Se eu tenho na minha frente um paciente séptico, a literatura me traz como abordá-lo, né, qual é o melhor protocolo. Se eu tenho um paciente oncológico, eu tenho um outro cenário, outro paciente. Então, antes de mais nada, é imprescindível que a gente tenha a presença de um profissional qualificado, que consiga entender o paciente, consiga dar o que precisa, tá? Esse profissional tem que ter competência em área básica, tem que ter competência em imunologia, fisiologia, farmacologia, tá? Porque fisiopato, clínica,
Tá? Essas áreas que vão nortear a minha conduta anestésica. Ninguém nasce anestesista, se torna anestesista. Um anestesista é o cara que caminhou, passou pela farmácia, pela imuno, pela física, tá? Passou pela fisiopato, passou pela clínica e consegue, com essa miríade de conhecimento, dar o melhor para o paciente. E antes de mais nada também, que é muito importante, a atualização. Esses dias eu conheci esse carinha, ele é até antigo, o Remy Mazolan. Daqui a pouco ele está chegando aí no Brasil. É uma nova molécula, né? É parecido com o remifentanil, só que no caso é um benzodiazepínico, né? E vai ser importantíssimo para o nosso protocolo de ativa, porque ele é um sedativo, ele é um benzodiazepínico. Hoje a gente pouco usa o midazolam e o diazepam, porque eles têm um potencial acumulativo muito alto. Agora, você imagina o midazolam que consiga ser metabolizado por esterase plasmática, cuja bioacumulação seja insignificante. Olha que interessante. Então, a cada semana, a cada tempo, vai chegar um novo fármaco, uma nova proposta. A gente precisa estar atualizado, tá? Para a gente sair do modismo, sair da modinha, sair desse Instagram que fala que é melhor ativo, é melhor inalatório, é melhor não sei o que lá, e trabalhar baseado em literatura, baseado em meta, baseado em evidência. Tá ok? Agradeço a todos pela presença, agradeço a organização, agradeço a Afrovest, esse coletivo maravilhoso. E agradeço a cada um de vocês que esteve aí, está me escutando e estou aberto agora a tirar eventuais dúvidas. Tá? Muito obrigado à organização, a Disquer, a todos vocês. Beleza? Muitíssimo obrigado, Gustavo. Super, super legal assim, né? A sua palestra, porque ela é bem elucidativa e fala bem sobre o papel do anestesista, né? E como é importante. E aí esse finalzinho, então, é uma coisa que eu sempre falo, né? Muitas vezes nós estamos, assim, não generalizando, mas às vezes a gente vai numa palestra ou vê exatamente como você viu no Instagram, no Facebook, né, um comentário, um post, uma chamada, onde aquilo vira uma verdade. Então a pessoa às vezes nós, o colega veterinário, ele nem vai procurar saber do artigo, investigar, saber se aquela informação é correta ou não. E, infelizmente, em tempos de mídias sociais muito abertas, os tutores também têm acesso a esse tipo de informação. Então, eles muitas vezes chegam na clínica com uma ideia pré-formada de um determinado protocolo, determinado de uma ação, e que, às vezes, não é a mais adequada para o paciente, para aquela conduta ali. E aí a gente tem esse papel exatamente pela nossa capacidade de desconstruir e mostrar para ele, olha, não, a gente vai fazer desse jeito porque isso é mais importante. Queria te perguntar, Gustavo, você aproveitando, a gente depois tem mais 2 perguntinhas, quanto da sua rotina hoje você usa aditiva? 20%, 30%? E há quanto tempo você começou? Você falou do Villani, né, que é um cara aí que assim, né, super, super o top, né, assim, junto com o Mencalha, assim, na divulgação e na propagação da ativa, né? Assim, quanto você acha que você está colocando isso na sua rotina? E já aproveitando com a outra pergunta, qual é a importância, porque é uma coisa que sempre às vezes me perguntam, e eu não sou anestesista, passo até longe assim da anestesia, né? Eu chamo sempre o anestesista, porque eu não sei nada de anestesia, eu falo para todo mundo assim que eu não sei nada. Mas eu, assim, às vezes as pessoas, eu consigo fazer TIVA, sem bomba. Eu já fico meio assustado, fico meio arrepiado. Mas o quanto, assim, qual é o papel assim de equipamento? Assim, você ter uma boa bomba de infusão, você ter uma bomba de seringa, e você ter pelo menos um monitor multiparamétrico para você trabalhar exatamente dentro de um conceito de anestesia total intravenosa. Então, as 2 perguntas estão intimamente relacionadas, porque hoje minha rotina ativa não é que eu gostaria de ter ainda, assim, minha rotina ativa ainda está em torno aí de 40% mesmo, é pouco com relação, não digo com relação a identificar que precisaria fazer TIVA em mais pacientes, não digo isso, eu digo de um paciente que fala assim, putz, aqui poderia fazer TIVA, e não poder fazer por questão de estrutura.
Tá? Hoje, eu tenho particular uma bomba, que é a tela de care, e numa empresa que eu trabalho, tenho 2 bombas da SDA lá na empresa. E aí, quando eu tô lá, eu consigo fazer de total intravenosa, porque eu uso as dele e a minha. Eu hoje não consigo identificar, não consigo ver situação de fazer uma total intravenosa sem bomba. Não tem como. Ah, mas eu tenho uma só, consigo? Não, não consegue. Não consegue. Na minha humilde opinião, você precisa de pelo menos 3 bombas. Tá? Então, em 2 empresas que eu trabalho, em ambas tem 2 bombas. Então, eu consigo levar a minha, a terceira, deixo a minha para o Propofol, que é um pouco mais fina, né? A sensibilidade da bomba é um pouco melhor, é superior, então eu consigo ter mais fineza no meu Propofol, que é o agente ali, tipo o ouro, né? O mais sensível no processo. Mas não é possível, não é viável você fazer total intravenosa sem estrutura. A gente fala bastante sobre a questão da inalatória, que precisa de estrutura, isso é uma desvantagem. Na realidade, na intravenosa também é, porque eu preciso de pelo menos 3 bombas, e assim, o ideal seria até 5, e preciso de um monitor muito bom, porque com a intravenosa, meus planos anestésicos têm uma Variações muito pequenas, às vezes, né? porque a avaliação pelo plano de Guedel é com anestesia inalatória, é com ela. Isso. Então, o isoflurano, ele pega um pouquinho aí. Mas quando eu falo de Propofol, com dexmedetomidina, então eu preciso confiar no monitor. Preciso que aquele monitor esteja me dando parâmetros fidedignos. E esse aí é um outro entrave, porque você precisa de um monitor bom, um monitor multiparamétrico bom, adequado, e bomba de difusão. Então, assim, a inalatória precisa de estrutura? Sim, mas uma intravenosa adequada também precisa. Precisa de boas bombas e bom monitor, porque também não dá para botar um fármaco tão específico como o Propofol, uma bomba que você não tenha acurácia para infundir. É lógico. É assim, legal assim, o que eu acho curioso é que, por exemplo, assim, a bomba de infusão, ela nem tem um preço tão caro, né? Assim, o valor agregado que ela te devolve, em É muito mais teoria, alto. é muito, né, assim, né? É muito melhor. E às vezes o pessoal, às vezes, assim, pô, porque a bomba, equipamento, tudo é caro, né? Eu até acho que monitor, assim, quando a gente às vezes fala do monitor DigiCare, que é um monitor, assim, né, com uma qualidade um pouco superior, né? Assim, com oximetria máximo, né? Pressão da Santec, então você tem assim muito parâmetro assim de confiança. A gente até sabe que ele tem um valor de mercado maior, mas assim é um monitor que é isso que você falou, que te dá uma segurança naquilo que você está vendo no monitor durante a Sim, anestesia, entendeu? sim. E eu assim, eu estou falando, quem está operando, pô, assim, desliga completamente, né? Então assim, você vai levar 1 hora de cirurgia, ou 3 horas ou 4 horas, porque a gente entra com planejamento, mas assim, a cirurgia ela é em tempo real. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, é um vaso, era um tumor que você achava que era mais simples, como já aconteceu comigo, de operar fígado, e quando você abria, assim, né, o Não fígado é o era bem tumor. fígado, né? Assim, aí você fala assim, cadê aquele animal da Ultra que estava lá, que o tumor, dizer que era um tumor só? E aí você já está com o animal aberto, você, né, tem toda uma alteração, aí você vira para anestesia, meu amigo, segura aí, porque vai levar aqui um tempo Segura para a isso. peteca aí. Segura a PT, não deixa morrer não, entendeu? Tem uma outra pergunta aqui também, que eu acho que é super legal também, e aí tem tudo a ver com o que você já falou, você já respondendo, assim, né, eles falam da necessidade do balanceamento hídrico durante a ativa, ou se posso fazer o suporte através da seringa. Acho que se eu, quando estou fazendo ativa, se eu tenho que colocar o animal na fluido venosa, em outro acesso, ou se eu poderia fazer esse suporte venoso através das próprias bombas. Aí, né, acho que você vai responder, você precisa ter as bombas também Sim. para poder fazer esse suporte. Aí a gente tem algumas entidades pareando junto, tá? A primeira coisa é a seguinte, o professor Vilani fala bastante sobre isso. Para a gente conseguir diluir um fármaco com segurança, a gente precisaria utilizar uma salina, um soro fisiológico, por exemplo.
tá? Que tem um pH mais próximo ali de um valor que não vai alterar índice iônico dos meus fármacos. Tá? Então, isso para mim já é um limitante com relação à fluidoterapia transoperatória, porque tem paciente que dependeria de um ringue lactato, de um ringue simples, e eu estou trabalhando com soro fisiológico. Tá? Então, se eu tenho um paciente que demanda uma fluidoterapia específica, eu precisaria de uma fluido para ele. E eu trabalharia com doses com infusões em menores taxas de volumétrica. Agora, tem um paciente rígido, que a fluidoterapia já não tem essa importância toda, tá? Conseguiria sim fazer a fluido através das bombas. Tá? Mas isso aí realmente é uma discussão maior, porque hoje na veterinária a gente não tem um consenso muito bom sobre fluidoterapia para paciente rígido transoperatório. A fluidoterapia coletiva, a gente ainda não tem isso muito bem esclarecido. Então é difícil, nessa lacuna, você já pleitear como eu faria num paciente com doutor intravenosa. Mas Legal, legal. paciente Até porque, crítico por algum motivo, eu vou deixar ele na fluido também. Não, legal, porque assim, a gente também às vezes tende um pouco a minimizar, né, assim, né, o papel da fluidoterapia, né? Você falou uma coisa assim muito importante, que é exatamente assim, né, que eu gosto muito quando o Rodrigo Rabelo, né, assim, né, que é nossa referência maior, assim, né, que quando ele fala do fenótipo da fluidoterapia, né, assim, o que o meu paciente precisa em termos de fluido ou de equilíbrio eletrolítico, né? Porque a gente hoje na medicina humana, a gente tem alguns artigos que já falam do chamado balanço hídrico positivo, do excesso de fluido desequilibrado, que é causadora de óbito nos pacientes. Então, às vezes, quando eu falo de fluido, eu sempre falo assim, gente, fluido também mata. Então, é importante você saber o que você está fazendo, quanto você está fazendo. O que ele precisa, o que o paciente precisa, né? Exatamente, entendeu? Olha, o Ângelo Martins, né? Obrigado, Ângelo. Ele falou que a sua palestra foi super explicativa, tirou várias dúvidas e te deu os parabéns. E o Augusto Renan também falou de excelentes palestras e gostou dos estudos apresentados, que foram elucidativos, então foi muito legal também. Eu gostei também, eu sou assim, rato de artigo, então eu acho também que medicina veterinária é baseada em evidência, né? Evidência. Porque não é de boca, né? Assim, a gente, e aí eu brinco até também, né? Não basta a gente falar, né? A gente ainda tem que mostrar que, olha, tá aqui mesmo, o artigo foi publicado. Medicina não é botequim, né? Medicina não é botequim, exatamente, né? Só para poder contextualizar rápido, não tem nada a ver com a sua palestra, mas só pra, esse ano foi um ano muito atípico por conta do Covid, e a gente, lá na Fiocruz, lançou até agora um site que mostra quanto de pesquisa e de artigo foi publicado sobre o Covid, e a gente chegou este ano a 103 mil artigos publicados esse ano sobre Covid-19. Assim, o que é a capacidade, assim, né? E é global de produção, de pesquisa, de publicação. de produção científica. Em média, assim, artigos publicados de um determinado tema, assim, um tema mais geral, assim, 5, 10 mil artigos no ano, no máximo. E como a gente tem... E como é importante você pegar esses artigos, e, obviamente é quase impossível você ler a quantidade grande, mas como é importante a gente ter, né, o acesso, como a gente estudar, e foi aquilo que você falou, o aprimoramento, a capacitação, assim, não se acomodar exatamente com aquela, né, tô aqui, já tenho a minha bomba, tenho meu monitor, faço a minha anestesia, porque é isso, assim, a cada ciclo de anos, a gente tem uma evolução, tem uma nova molécula, um novo fármaco, a gente tem um novo conceito, às vezes são os mesmos fármacos, né, com novos conceitos e com outras coisas. A própria cetamina mesmo, né, que hoje tem outra roupagem, outro uso, outra pegada. Sim. Ela já foi vilã demais, né? Já foi heroína, né? E hoje, assim, ela está no patamar dela ali. Ela tem o seu papel dentro de procedimentos anestésicos, dentro de protocolos de sedação e que tem a sua validade. Então, nada é descartado. E os conceitos vão mudando em função exatamente dos estudos, do aprimoramento, das técnicas que vão sendo empregadas. Meu amigo, assim, queria te agradecer enormemente. Não temos mais perguntas aqui, mas eu queria te agradecer enormemente pela oportunidade de você compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, do seu tempo também, da sua generosidade em estar com a gente aqui.
Queria agradecer a todos que participaram hoje, fico muito feliz. Esse é mais um encontro que vai gerar outros encontros e outras palestras. A gente já está preparando o primeiro encontro de GCare do ano de 2021, e será sobre planejamento financeiro, não será nem sobre equipamento, nada disso, mas é sobre a importância de você se programar para você poder investimento, para você poder controlar quanto você pode cobrar pelo seu serviço, que é uma dúvida também que a gente sempre, a gente não aprende isso na faculdade, né, Gustavo? Eu até brinco Sim, assim sim. que a gente tem um pouco, a gente parece até que a gente tem vergonha de cobrar pelo serviço veterinário, né? Não, peraí, não, mas a minha anestesia, não, puxa vida, né? E a gente tem que efetivamente é, nos valorizar, né? É uma faculdade, é um É uma custo pós, elevado, é uma ida a São Paulo por pós-graduação, mês. exatamente, que assim, é o preço da pós, é o preço da hospedagem, da passagem, e é isso, nós somos assim, né? É muito importante que a gente tenha, vai ser o nosso colega Ronaldo Hertel, que hoje está dando uma palestra sobre economia, né, financeira para o Conselho Regional de São Paulo. Então, assim, é muito legal que a gente vai ter essa palestra com ele logo no início do ano, que abre o ano para a gente já se preparar, se economizar e ver como é que a gente pode fazer a nossa vida financeira e, efetivamente, trabalhar. Gustavo, vou deixar aberto para você fazer suas considerações finais. Agradeço a você mais uma vez pela sua generosidade, pela excelente palestra, e já desejo para você assim um final de ano com saúde, com segurança, né? Assim, a gente que está no dia a dia trabalhando, se expondo exatamente, né? Assim, cada dia que você sai de casa para você poder ganhar o seu dinheiro de forma honesta, de forma legal, bacana. Você também está se expondo a uma situação de Covid que ainda está aí. Se Deus quiser, a vacina em janeiro ou fevereiro vamos estar aí. A gente vai sair um pouco desse cenário tão crítico. Então, desejo a você e a sua família, o seu filhote aí. Eu tenho 4, tá, Gustavo? Assim, então, é só para você ver que, assim, né? Mas os meus filhotes já estão tudo grande, já, tudo homem já. Então, assim, né? Mas, assim, então, desejo a você um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e que 2021, assim, muitas anestesias e muito sucesso profissional para você, tá bom, querido? Pode ficar à vontade aí. Obrigado, Paulo. Eu agradeço novamente a organização, o Paulo, a receptividade de todos vocês. Foi muito bacana, muito interessante de finalizar o ano aí discutindo um pouco sobre essa grande polêmica, trazendo luz, né, nessa escuridão da discussão. E desejo a todos também um excelente 2021, que a gente consiga um outro 2021, uma outra dinâmica, uma outra proposta, algo diferente, algo melhor do que foi esse ano agora. Não que isso tenha sido ruim, a gente aprendeu muita coisa, estamos todos aqui, graças a Deus, mas que ano que vem a gente venha com outras demandas, outros propósitos, outras missões, tá? Estaremos juntos lá, se Deus quiser, e muito obrigado por todos, por cada um de vocês que estava escutando, a organização. Aí é isso aí. Boa festa para todos, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo e tudo de bom. Obrigadão. Obrigado, Gustavo. Gente, obrigado, uma boa noite a todos e também desejo a todos um ótimo Natal, um ótimo final de ano, com saúde. Fiquem bem, fiquem com saúde. Meu amigo Felipe, a Fator que nos organiza, que, né, o outro Gustavo que dá o nosso suporte, a Renata e a Patrícia também que estão sempre nos apoiando aqui. Então, queria desejar a todos, né, um ótimo final de noite e muitíssimo obrigado mais uma vez, Gustavo. Né, fiquem bem, fiquem com saúde. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.